Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque para o concurseiro não tem tempo, o tempo é de estudar. Beleza? Bom, hoje vamos dar continuidade ao módulo sobre a economia de Pernambuco e hoje vamos começar falando da evolução do nosso PIB e as perspectivas do crescimento econômico para o nosso estado até 2030. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Vamos lá para o slide? Aqui você viu que no ano de 2005 o PIB de Pernambuco era em torno de 50 bilhões, né? 49 bilhões de reais. E a renda per capita era de 5.931 ao ano para cada habitante. Já no ano de 2006, nós tivemos um crescimento no PIB aproximadamente de 10%, mais de 10%, né? Aproximadamente 11%. Né, onde o nosso PIB saiu de 49.900 para 55 bilhões e meio, um crescimento superior a 11%, e a renda por pessoa subiu para 6.528 ao ano. 2007, nós tivemos uma disparada boa no nosso PIB, de 55 para 62, certo? Aproximadamente aí 7 bilhões. Né? Muito dinheiro, muita grana mesmo, totalizando aí em torno de 13,5%, onde a renda por pessoa foi para 7.337 ao ano. Mais uma vez aqui um PIB muito bom de 2007 para 2008, 70 bilhões, um crescimento de 15%, onde a renda passou para 8.065 ao ano por pessoa. Aí já aqui em 2009 nós tivemos um PIB que subiu aproximadamente 11,8% e foi para R$ 8.901 por pessoa, o PIB per capita. Já em 2010 um crescimento realmente significativo, de 78 para 95 bilhões. Né? Nós tivemos aí um crescimento gigantesco, certo? Né, de aproximadamente, ó, vê só, 78 para 95 dá 7 bilhões, certo? 10, aproximadamente 12, 11% do crescimento, onde o PIB por pessoa foi para R$ 10.821. Já o PIB aqui de 2011 para 2010 sobe para 104 bilhões 394 e 11.776 reais por pessoa. Então o PIB aqui deu um salto de 10 bilhões quase de 2010 para 2011, um salto de quase 10 bilhões de reais. Bom, então vamos ver aqui uma característica desse nosso PIB. Senhoritas e cavalheiros, por que o nosso PIB cresceu tanto nesse período? Né? Cresceu tanto por 4 motivos. O primeiro motivo foram os investimentos feitos pelo governo federal na economia de Pernambuco e do Nordeste. Mas nós estamos falando em Pernambuco, então vamos continuar em Pernambuco. Os investimentos feitos pelo governo federal na economia de Pernambuco. Um ciclo de boas administrações do governo estadual, certo? Fazendo com que fosse atraído bastante investimento externo, certo? E, fundamentalmente, o poder de compra do pernambucano, ele era maior do que o é hoje, certo? Então, esses 4 motivos fizeram com que o PIB do nosso estado tivesse tido um crescimento muito alto neste período em específico. O professor Heraldo, hoje é em torno de quanto? Hoje o PIB de Pernambuco gira em torno de 200 bilhões de reais. Você diz, nossa, como é muito dinheiro, dobrou de 2011 para 2022, né? São 11 anos, né? Dobrou sim o PIB. Só que o que diminuiu foi o poder de compra. O PIB por pessoa aumentou, mas diminuiu o poder de compra. Não sei se vocês lembram, no módulo anterior, eu disse que o poder de compra, né, nós temos a paridade do poder de compra ao consumidor amplo. É
um cálculo matemático que o IBGE utiliza para saber quanto o teu dinheiro compra, certo? Porque para muitos economistas não importa você ganhar muito, o que importa para a nação é você ter o poder de compra elevado do seu capital, do seu dinheiro, certo? Coisa que não está muito bom para a nossa sociedade pernambucana esses últimos anos, por conta dos aumentos sucessivos na governança federal dos preços de determinadas estruturas que são a base, né, da economia, como é o caso, por exemplo, do combustível. Nosso país, ele optou, entre aspas, né, no governo Vargas, vocês aprenderam isso com o nosso amigo Gustavo, o governo Vargas, ele desenvolveu as ferrovias. Aí depois o governo de Kubitschek, né, Juscelino Kubitschek, optou por desenvolver o sistema rodoviário. E dentro desse processo da opção do sistema rodoviário, como é muito mais caro do que o ferroviário, então tudo que implica dentro do contexto do aumento do combustível vai aumentar todo o restante do ciclo da cadeia produtiva e da cadeia de consumo. Por quê? Para sair da fábrica, chegar às lojas e muitas vezes para sair da distribuidora, se nós compramos pela internet, para chegar na nossa casa, vai ser feito o transporte, a logística. Então isso vai consumir combustível. Então o preço do produto, ele vai ter que ter o critério do combustível, do transporte e do frete imbuído dentro do seu valor total. Então, tudo que infere no preço do combustível interfere no ciclo da cadeia produtiva e da cadeia de consumo. Só pensando que nos últimos, para você ter ideia, nos últimos 3 anos, a inflação oficial, né, do Brasil pelo IBGE deu em torno de 31%. E para você ter ideia, o meu aumento de salário, né, 2020, 0%. 2021, 1,9%. 2022, 5%. Então, em 3 anos eu tive um aumento na minha categoria, que é dos professores, de 6,9%. Vamos arredondar, né, para 7%. Enquanto que a inflação oficial foi de 31%, porque a inflação dos combustíveis, desde o ano passado, né, até este ano, nós tivemos 86% de aumento. Teve uma queda agora, né, de 15%, mas ainda tem um aumento de 71% no combustível, que implica aumento de tudo o que veio a depender do transporte, que é tudo que nós necessitamos, senhoritas e cavalheiros. Então, o PIB de Pernambuco está elevado para o tamanho do nosso estado, para o tamanho da nossa economia, sim. O PIB por pessoa aumentou sim, só que o que diminuiu foi o poder de compra do nosso salário. Por quê? Porque a inflação corroeu esse capital, esse poder de compra. Tá ok, senhoritas e cavalheiros? Voltando aqui para o slide, vamos lá? Aqui nós vamos ter, senhoritas e cavalheiros, os 10 maiores PIBs municipais de Pernambuco. São os dados oficiais, né, do IBGE de 2011. Em primeiro lugar, Recife, né, disparado. Em segundo lugar, Ipojuca. Ô, professor Aldo, por que Ipojuca que está em segundo lugar? Certo? E a renda por pessoa em Ipojuca é gigantesca, né, professor Aldo? 116 mil ao ano, enquanto que Recife é 21 mil ao ano. Por que isso? Então vamos explicar. Primeiro, esse valor de Ipojuca, 116, hoje já é 168, né? Hoje, 2022. 2022, vamos botar aí 170 mil por pessoa ao ano. Você divide isso por 12, ao mês vai dar uma porrada de dinheiro, né? Uns 14 mil reais mês. Mas será que todos ganham 14 mil reais mês? Não. Mas por que o PIB de Ipojuca é tão diferenciado? Onde é que fica o Porto de Suape? Ipojuca. A maior locomotiva da nossa economia, ou seja, o que puxa. Locomotiva, vocês são muito jovens, eu vou explicar. Antigamente existiam os trens.
né, de transporte de passageiros aqui em Pernambuco. Então, quem puxava os vagões era a locomotiva. Então, a locomotiva, o que puxa a economia de Pernambuco para cima, logicamente, é o Porto de Suape, que fica na cidade de Ipojuca. Mas também a cidade de Ipojuca tem um dos maiores distritos turísticos do Brasil, uma das mais importantes instâncias turísticas do Brasil, que é a de Porto de Galinhas. Tá certo, senhoritas e cavalheiros? Então, você vai ter em Porto de Galinhas resorts, hotéis 6 estrelas, como o Nanai, como o Summerville e o Gave. Uma diária no Nanai, no quarto de luxo, gira em torno de R$ 12.000. Uma diária. É um negócio para quem é muito rico, né? Para quem tem muito dinheiro, para quem é muito rico mesmo. Uma diária de R$ 12.000, não é isso? Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos observar que Ipojuca tem esse PIB muito grande por conta do Porto de Suape, por conta das indústrias que lá estão instaladas no Complexo Industrial e Portuário de Suape e também por conta dos serviços de turismo de alto padrão, o caso de Porto de Galinhas. Voltando para o slide, senhoritas e cavalheiros. Em terceiro lugar, nós temos Jaboatão dos Guararapes, que também está na Zona da Mata. Em quarto lugar, nós temos o Cabo de Santo Agostinho. Em quinto lugar, nós temos Olinda, certo? Bem próximo de Caruaru, que também está bem próximo de Petrolina. Então, essas 3 cidades aqui, elas geralmente alternam a posição, certo? Há 3 anos, por exemplo, Petrolina estava aqui na frente de Olinda e Caruaru, certo? Mas depois que veio a pandemia, né, Caruaru hoje, como tem um patamar de comércio maior e Petrolina perdeu algumas exportações de hortifruti granjeiros para a Europa e para os Estados Unidos, Caruaru voltou e acreditam os economistas que deve fechar 2002 aqui no lugar de Olinda. Então, Olinda, Caruaru e Petrolina, por terem uma diferença muito pequena no seu PIB, geralmente alternam-se entre quinto, sexto e sétimo lugares. Aqui eu vou ter Paulista em oitavo lugar. Aqui eu vou ter Vitória de Santo Antão, certo? Em nono lugar. E em 10º lugar, Igaraçu. Só que Vitória de Santo Antão também teve um crescimento muito grande, senhoritas e cavalheiros. Que crescimento foi este, professor Heraldo? Bom, Vitória de Santo Antão, ela, nesses últimos anos, foi escolhida para ser a subsede de grandes indústrias multinacionais instaladas no Brasil e indústrias brasileiras que são multinacionais também. Então, nós vamos ter em Vitória de Santo Antão uma das mais importantes subsidiárias da Nestlé Company, que é a maior empresa de produtos lácteos do planeta, da Suíça, a Nestlé. Então, a Nestlé colocou uma de suas subsidiárias aqui em Pernambuco, chamada Mondelez, logo ali na entrada de Vitória de Santo Antão. Para quem está indo para Recife, na margem direita, né, da pista, você vai ver lá a fábrica gigante, uma fábrica muito grande de chocolates e biscoitos derivados lácteos. Do seu lado esquerdo, você vai ter a Deca, Celite e Eliane, 3 grandes empresas nacionais brasileiras, que também são multinacionais brasileiras, que colocaram suas filiais aqui no Nordeste em Vitória de Santo Antão, que fabricam produtos para construção, porcelanatos, louças cerâmicas e tubos e conexões para sistemas hidráulicos. Outra multinacional que colocou 2 fábricas muito fortes lá em Vitória de Santo Antão foi o grupo Brasil Foods, ou Alimentos Brasil, né, em português. A BF, a Brazil Foods, ela nada mais, nada menos é do que a maior empresa do mundo de derivados de carne. Por exemplo, a Brazil Foods, ela é a fusão de 2 gigantes empresas brasileiras,
a Sadia e a Perdigão. E justamente você tem lá uma fábrica da Sadia e uma fábrica da Perdigão lá em Vitória de Santo Antão. Então o crescimento no setor secundário, no setor industrial de Vitória foi muito grande. Tá certo, meus amigos e minhas amigas? Voltando para o slide. Você tem aqui os 10 maiores PIBs do interior de Pernambuco, né? Capitaneado por Caruaru, mas sempre a retaguarda de Petrolina, não é? Nós vamos ter Caruaru, Petrolina, Vitória de Santo Antão, Garanhuns, Belo Jardim, Belo Jardim, Serra Talhada e Goiânia, mesmo sendo Zona da Mata, está enquadrado como interior porque não está na RMR. Essas 3 cidades aqui, provavelmente Goiânia já passou todas e vai estar aqui abaixo de Garanhuns. Sabe por quê, senhoritas e cavalheiros? Pelos enormes investimentos feitos na cidade de Goiânia para a construção da poderosa multinacional, da filial da poderosa multinacional Jeep, empresa que pertence ao grupo Stellantis. Grupo este que é dono de várias marcas de automóveis, como por exemplo a Fiat, Jeep, a Dodge, a Chrysler, que são dos Estados Unidos, a Fiat é da Itália. Você tem também a Citroën, Renault, Peugeot, certo? E a Nissan. Essa pequena Stellantis é dona de todas estas marcas, certo? E aqui em Pernambuco foi escolhida a cidade de Goiânia para ser a subsede da Jeep da América Latina, tá certo? Então, os investimentos feitos em Goiânia para a produção, criação dos carros da Jeep e também de 2, 3 modelos da Fiat, né, já que são empresas irmãs, são as mesmas empresas do grupo Stellantis. Pernambuco faz carros da Jeep e carros da Fiat na fábrica da Jeep, tem o nome Jeep, mas lá dentro eles podem fazer qualquer carro que eles quiserem de todas estas marcas, pois todas pertencem à mesma empresa, Stellantis, que é a terceira maior do mundo. A maior é o grupo Toyota do Japão, a segunda maior é o grupo Volkswagen da Alemanha. Elas ficam lá vendo quem é o primeiro, né? Sempre, às vezes fica a Volkswagen, às vezes fica a Toyota, aí fica naquele sobe e desce, mas os demais concorrentes estão muito atrás. O Heraldo, e a Tesla de Elon Musk? É a empresa automobilística mais valiosa do mundo, né? É a empresa mais valiosa do mundo. Porém, ser valioso não significa dominar o mercado, né? Isso, quem domina o mercado é Toyota e Volkswagen. Porque um carrinho da Tesla, simples, não sai por menos de 400 mil reais. Não é para todo mundo, né? Já que não tem carro popular mais no nosso país, mas esse não fica muito próximo dos meros mortais como nós, um Tesla. Continuando, senhoritas e cavalheiros. Então, Goiânia provavelmente deve estar aqui no lugar de Belo Jardim, mesmo Belo Jardim tendo uma poderosíssima multinacional pernambucana brasileira, o Grupo Moura de acumuladores de energia automotiva, vulgo bateria para carro, tá certo? Santa Cruz do Capibaribe, aqui no Agreste também, é importantíssima. Carpina e Petrolândia, então esses são os 10 maiores PIBs. Santa Cruz é importantíssima porque junto com Caruaru, certo, formam o tripé chamado de tripé têxtil ou polo têxtil do Agreste. O professor Aldo, o senhor falou tripé. Para ser um tripé tem que ter 3, né? Aqui só tem 2. É porque nós temos aí Toritama. Mesmo sendo bem pequenininha, Toritama hoje, aqui na apostila tem 15%. Toritama era responsável por 15% de toda a produção de jeans do Brasil. Hoje, Toritama sozinha representa 22% de toda a produção de jeans do Brasil. Meus amigos, minhas amigas, é muito dinheiro circulando em Toritama. Porém, esse capital não é gasto lá em Toritama. Muitas vezes, né, a infraestrutura da cidade não é nem sequer
20 ou 30% da adequação necessária para o capital que a cidade tem. Porque as pessoas de Toritama geralmente gostam de gastar o seu suado dinheirinho, né, viajando, indo para os Estados Unidos, para a Europa, viajando para os resorts turísticos de alto padrão daqui de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, do Rio de Janeiro. Uma vez eu estava fazendo uma especialização no Rio de Janeiro, na UERJ, aí encontrei um ex-aluno meu lá, justamente em Toritama, não na UERJ estudando, mas eu encontrei na praia de Copacabana, quando eu estava tomando minha cervejinha lá na praia, estava ele passeando com os amigos também. Né? Eu estava lá na praia por uma tendência, eu já estava no Rio, mas eles foram só para a praia. Eu estava no Rio estudando, aproveitei o final de semana, ninguém é de ferro, né? Naquela praia bonitona lá você não aproveitar, se bem que a água é fria. Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos perceber que Toritama é um dos mais importantes pontos da economia do nosso estado de Pernambuco, porque justamente faz parte daquele tripé chamado de cinturão de produção têxtil ou polo têxtil do Agreste, junto com Caruaru e Santa Cruz. Beleza? Voltando para o slide. Setores da economia. Bom, aqui nós vamos ter o setor primário. Senhoritas e cavalheiros, a economia de Pernambuco, como eu disse para vocês no módulo anterior, ela está dividida em 5 setores: primário, secundário, terciário, quaternário e quinário. Vocês devem depois dar uma olhadinha aí no módulo, explicando cada um as suas principais características. Eu só vou agora falar um pouco mais dos setores primário, secundário e terciário. O setor primário, ele envolve a agricultura, pecuária, o extrativismo animal e o extrativismo vegetal, certo? O setor secundário, ele envolve a construção civil, o extrativismo mineral, o artesanato e toda e qualquer forma de transformação, ou seja, indústria, desde uma pequena facção até uma poderosa multinacional. E o setor terciário, ele envolve o comércio, a prestação de serviços, o turismo e toda e qualquer esfera, pública ou privada. O quaternário envolve a questão do desenvolvimento de ciência, pesquisa e tecnologia, que é a questão do porto industrial tecnológico lá do Recife, ou o porto tecnológico, né, o porto digital. E o setor quinário, ele não tem atividades com fins lucrativos, tá certo? É filantropia, né, ou então sistemas de prestação de serviços gratuitos, voluntariado, tá bom? Então, senhoritas e cavalheiros, vamos falar nesses 4 setores, né, o primário, secundário, terciário e quaternário, já que o quinário não tem fins lucrativos. No setor primário, vamos ver algumas das principais características da economia do nosso amado estado de Pernambuco, senhoritas e cavalheiros. Setor primário. Plantação, você está vendo aqui uma plantação irrigada de uvas, né? Lá em Petrolina, tá certo? Na verdade, não é Petrolina, na verdade é no município de Lagoa Grande, mas é chamado Polo Viniticultor do Sertão, lá em Petrolina. Pernambuco é o segundo maior produtor de uva do Brasil, atrás somente do Rio Grande do Sul. É também o maior produtor nacional de acerola e goiaba. O segundo maior exportador de manga, e o maior exportador é a Bahia, e o segundo maior polo fruticultor do país, floricultor do país, só perdendo para São Paulo, que é o principal polo, a cidade de Olambra. Então vamos lá, senhoritas e cavalheiros. Pernambuco tem uma agropecuária forte, certo? Pernambuco exporta muitos produtos. Pernambuco tem o segundo maior polo viniticultor do Brasil e o 4º maior da América Latina, certo? O maior é o Chile, o segundo maior a Argentina, aí o 3º maior o Brasil. Só que no Brasil nós vamos ter o primeiro lugar, que é o Rio Grande do Sul, e o segundo lugar, que é Pernambuco. Então, Pernambuco é o segundo maior polo viniticultor do país. Petrolina tem um aeroporto internacional. Ele não é internacional para voos
de pessoas. Ele é internacional para voos de produtos, já que boa parte dos hortifrutigranjeiros, produtos agrícolas, certo, daqui de Pernambuco, que são exportados para Estados Unidos, Europa, Ásia e Oceania, saem direto do aeroporto internacional Nilo Coelho, lá em Petrolina. Certo, senhoritas e cavalheiros? Então, nós vamos perceber que Petrolina é uma cidade importantíssima. Inclusive, Petrolina ela é chamada de a Califórnia brasileira. Alusão à cidade dos Estados Unidos, que é uma grande produtora de uvas e também de frutas tropicais. Certo, meus queridos, minhas queridas? Continuando. Entre os principais produtos agrícolas cultivados em Pernambuco, encontram-se a cana-de-açúcar, o algodão, a banana, o feijão, a cebola, a mandioca, o milho, o tomate, que é uma fruta, não é? Eu nem sabia, vim saber quando eu tinha uns 15 anos que tomate era fruta. A graviola, o caju, a goiaba, o melão, a melancia, a acerola, a manga e a uva. Na pecuária destacam-se as criações de bovinos, suínos, caprinos e galináceos. Merece destaque ainda a expansão que vem tendo a partir dos anos 70 da agricultura irrigada no sertão de São Francisco, com projetos de irrigação hortifrutícolas implementados com o apoio da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. A produção é voltada para o mercado externo, não é? Veja só, senhoritas e cavalheiros, alguns alunos me perguntam, mas Heraldo, a gente não tem nenhum gostinho de comprar esses produtos, né? A gente aqui de Pernambuco. Não. Por quê? Porque é muito caro. Certo? É muito caro. Então, você acha que o grande produtor, o grande agricultor, a empresa agrícola, vai aventurar a vender aqui dentro de Pernambuco, aqui dentro do Brasil, para deixar de vender para quem já tem mercado, certo? Um comerciante. O comerciante tem esse produto aqui, certo? Esse produto aqui, ele já está vendido para um camarada lá do Canadá, certo? Ah, não, mas eu vou deixar aqui para aventurar a vender para um brasileiro ou para um pernambucano. Vou aventurar a vender. Se ele já está vendido, ele vai embora, certo? Dentro do comércio, você não pode contar com os passarinhos voando. Você tem que contar com aqueles que estão na tua mão, tá certo? Então, senhoritas e cavalheiros, né, nós, mesmo sendo pernambucanos, né, nós mesmo estando bem próximo do principal polo, né, hortifrutigranjeiro do Brasil, que é aqui Petrolina, do lado, né, da gente. Quando eu digo do lado é porque está perto dentro do território, né? Territorialmente perto. Se for comparar as dimensões territoriais do nosso Brasil, né? Petrolina está perto de Caruaru, está perto do Recife, né? E está dentro do estado de Pernambuco. Porém, essa produção dos melhores gêneros hortifrutigranjeiros, lácteos e de carne, né, são geralmente exportados, certo, senhoritas e cavalheiros? Inclusive tem alguns açougues lá que fazem cortes especiais de carne, né, de bode, né, principalmente para ser comercializada na Europa, né? Os europeus gostam muito de carne de bode. Talvez gostem mais do que alguns de nós brasileiros. Eu particularmente gosto muito de carne de bode. Um bodezinho guisado com cuscuzinho, hein? Delícia, pai. É muito bom, Júnior. Simbora. Pernambuco é atualmente o maior produtor de acerola do Brasil, respondendo por 1/4 da safra nacional, ou seja, 25%. É também o maior produtor de goiaba, o segundo maior produtor de uva, o segundo maior exportador de manga, o segundo maior polo floricultor e o sexto maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Vê que diferença, companheiros e companheiras? Já fomos o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Hoje nós somos o sexto maior do Brasil. Nós temos, eu dizer somos, né? Somos ou temos. Temos a sexta maior produção de cana-de-açúcar, quando já tivemos a maior do mundo. Somos a sexta do Brasil. Pernambuco é ainda o 4º maior produtor nacional de ovos, o 6º de frangos de corte
e a 8ª bacia leiteira do país. Então, senhoritas, algumas pessoas me perguntam, mas Heraldo, com todas essas características, a gente ainda tem aquela síndrome do vira-lata, síndrome do coitadinho, do pernambucano? Veja, não é síndrome do vira-lata, não é síndrome do coitadinho. Eu até brinco nas minhas aulas com isso. É porque esses são os grandes produtores. Quando eu falo que Pernambuco tem muitos pequenos produtores, produtores que quando tem seca perdem praticamente tudo que produzem, vivem numa situação periclitante economicamente falando, é porque eu estou falando daquele produtor de subsistência. Esses grandes produtores não, esses grandes produtores, faça chuva, faça sol, eles vão estar com muita água para irrigar sua produção por conta dos projetos de irrigação que eles, os grandes produtores, contratam com a Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Eles pegam dinheiro com o Banco do Nordeste do Brasil, o BNB, e pegam e fazem essas infraestruturas para a irrigação. O pequeno não tem condição de fazer isso. O pequeno não pode e nem tem linha de crédito. Qual é a caução que o pequeno vai dar para um banco? A terrinha dele, que muitas vezes vale basicamente o preço que ele pegou para poder produzir. Então, não é futuro econômico para os bancos abrirem linhas de crédito para os pequenos produtores, senhoritas e cavalheiros. Então, eu estou falando aqui, estou falando no grande. Esse grande, faça chuva, faça sol, ele vai ter a produção dele sendo vendida, sendo escoada para outros países. Tá certo, senhoritas e cavalheiros? Voltando lá para o slide. A cana-de-açúcar é o principal produto agrícola da zona da mata pernambucana. Também estão presentes nesta mesorregião culturas de subsistência, além de fruticultura e hortaliças. No Agreste, cidades como Garanhuns, Gravatá, Xangrande e Bonito passaram a se dedicar à floricultura, produzindo flores tropicais e tradicionais. Além do cultivo de flores, vem crescendo no Agreste pernambucano as lavouras de café e as plantações de serigueiras para poder retirar látex para a produção de borracha biológica, porque é a borracha que nós temos na maior parte que é utilizada no nosso dia a dia é a borracha sintética, né, derivada do petróleo. Aumenta também a criação de cavalos e gados de leite e de corte, de ovos e de frangos de corte. No sertão, a fruticultura irrigada produz toneladas de frutas tropicais por ano. O polo principal fica em Petrolina, no Vale do Rio São Francisco, nosso querido velho Chico. Aqui você está vendo uma visão de Petrolina, né? Uma cidade muito próspera aqui no semiárido do nosso querido estado de Pernambuco. Uma cidade muito próspera, muito organizada. Eu já tive oportunidade de tanto visitar Petrolina como também ir a trabalho. Não trabalhar lá, ir a trabalho. Vocês sabem que eu sou professor, né, de duas redes de colégios, né, o Colégio Diocesano e o Colégio Sagrado Coração. Então, o Diocesano e o Sagrado Coração têm também filiais lá. Então, às vezes, né, quando fica períodos próximos, agora não por conta da pandemia, mas os períodos próximos do Enem, nós vamos dar alguns aulões. Eles pegam os professores mais experientes para dar alguns aulões nos colégios diocesanos ou nos colégios, né, das beneditinas, das freiras beneditinas espalhadas pelo Nordeste. Então, eu já fui trabalhar lá, já fui dar uns aulões lá em Petrolina. Realmente a cidade é muito organizada. Também já fui a passeio, né, para me divertir. Né? Fui lá no Bodódromo, né? Comi o famoso McBody. Rapaz, que sanduíche gostoso. Tem o nome McBody em alusão ao McDonald's, mas não se preocupe não, viu? É infinitamente melhor e mais gostoso, porque aquele McDonald's, na minha humilde opinião, parece uma borracha. Aquela carne horrível, né? Mas tem gente que gosta, né? Bom, mas vamos voltar aqui para o assunto, né? Então, você lá tem um importante polo gastronômico, né? Você tem também a passagem de Petrolina Juazeiro, Juazeiro Petrolina, né? Como diz a música, né?
de Jorge de Altinho. Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos ter em Petrolina uma das mais importantes cidades, um dos mais importantes polos econômicos do setor agrícola ou agropecuarista do nosso amado estado de Pernambuco. Beleza? Continuando, senhoritas e cavalheiros, vamos lá para o slide. Setor secundário. Eita, setor secundário. Veja só, senhoritas e cavalheiros. O setor secundário, como eu disse para vocês antes e ainda no bloco anterior, ele vai trabalhar com artesanato, com a construção civil, com o extrativismo mineral e com todo e qualquer setor de transformação, ou seja, indústria. Desde pequenas facções até indústrias poderosíssimas. Beleza? Então vamos lá para o slide. Tá certo? O complexo industrial e portuário. Eita! Desculpa aí, galera. O complexo industrial e portuário de Suape abriga empreendimentos como o Estaleiro Atlântico Sul, maior estaleiro do Hemisfério Sul. Aqui você está vendo o petroleiro João Cândido na foto. Foi o primeiro navio lançado pela indústria naval de Pernambuco. Agora, veja só, tem um adendo aqui. O Estaleiro Atlântico Sul, ele trabalhava basicamente vendendo navios com contratos para a Petrobras. Aí depois que o excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro ele se elegeu, então ele cortou os contratos que a Petrobras tinha com o Estaleiro Atlântico Sul e forneceu estes contratos para o Estaleiro Leste-Sudeste, sediado na cidade de Santos, São Paulo. Então, nós aqui de Pernambuco perdemos o Estaleiro Atlântico Sul. Recentemente, um grupo nacional com um grupo filipino está tentando comprar a Atlântico Sul, as terras e o próprio estaleiro, os galpões do Atlântico Sul, para voltar a funcionar a Atlântico Sul, só que desta vez não mais para a produção de navios, e sim como oficina de manutenção de navios. Tá lá um trâmite aí na Justiça de Pernambuco para ver como é que vai ficar esse negócio. Tá certo, senhoritas e cavalheiros? Mas a indústria naval nós não temos mais, mas tivemos. E foi bem importante para o crescimento do nosso PIB, já que um navio destes não é barato. São alguns bilhões de reais um navio desse. Beleza? Continuando. Entre 97 e 99, o Complexo Industrial Portuário de Suape, localizado no litoral sul de Pernambuco, teve crescimento de 16,7%. Suape tem o poder de duplicar a renda de Pernambuco até 2020. Duplicou. Realmente ele cumpriu a meta. E triplicar o PIB até 2030, em relação aos anos 2000, certo? Ô Heraldo, e será que ele vai conseguir triplicar a renda de Pernambuco em relação aos anos 2000 em 2030? Já eu digo. A produção industrial do estado está entre as maiores do Norte-Nordeste. É a segunda, na verdade, do Norte-Nordeste, só perdendo para o estado da Bahia. No período de outubro de 2005 a outubro de 2006, o crescimento industrial em Pernambuco foi o segundo maior do Brasil, 6,3%, mais que o dobro da média nacional no mesmo período, certo? Então, vamos lá. Suape sozinho vai ter condição de triplicar o PIB de Pernambuco em 2030 em relação aos anos 2000? Vai sim. Como assim, professor Aldo? Por quê? Vejam só. Vocês, senhoritas e cavalheiros, às vezes quando estão viajando com os vossos namorados, namoradas, esposo, esposa, às vezes pegam aqueles super caminhões no meio da pista, com uma peça enorme, Aquela peça parece uma hélice, Parece não, na verdade é uma hélice. Só que não é uma hélice de avião, não é uma hélice de navio, do motor do navio, não. Aquilo ali é uma hélice de um aerocirculador, certo? Para a produção de energia eólica, senhoritas e cavalheiros. E o único estado do Nordeste
que produz é Pernambuco, pelo Porto de Suape, de uma empresa alemã, certo? A Krasten Wiegert Grupp. Essa empresa alemã, ela fechou uma parceria com o governo de Pernambuco e ela produz as pás dos aerocirculadores aqui e exportam para diversas partes. Então, Pernambuco, ele vai ter muitos caminhões, muitos super caminhões levando essas pás para os ambientes que elas serão instaladas. E Pernambuco também, senhoritas e cavalheiros, tem um dos mais importantes parques eólicos do Brasil, que é o de Serra das Vacas, que fica ali na entrada para Saloá, onde fica o Sandal Park. Quem já foi no Sandal Park lá de Saloá, passa em frente à Serra das Vacas, que é um dos maiores parques eólicos do Brasil. Na verdade, é o maior parque eólico do Brasil. Pernambuco não é o maior gerador de energia eólica, mas ele tem o maior parque eólico. É porque outros estados têm mais parques eólicos do que Pernambuco, beleza? Continuando, senhoritas e cavalheiros. Então a pergunta é, Suape vai ter a condição de realmente triplicar o PIB do estado de Pernambuco em relação aos anos 2000 até 2030? Vai sim. E principalmente com a instalação de empresas do que nós chamamos de energia verde. Por exemplo, Pernambuco tem uma startup de motos elétricas que é a maior do Brasil, a maior empresa, né, de motos elétricas do Brasil, que é a Volts, certo? Ela é pernambucana. Recentemente, os donos da Volts, da startup Volts pernambucana, eles abriram uma nova fábrica agora lá em Manaus, para ampliar a produção, porque a fábrica daqui de Pernambuco, né, lá de Suape, não estava dando conta do número de pedidos, certo? Inclusive, meu cunhado comprou uma também, uma Volts, uma EVS. Muito boa a moto, eu andando na bicha, a bicha é veloz com força. Manutenção zero, é só ter cuidado na bateria, né? Manutenção zero. Pneu, componentes elétricos, averiguação de componentes elétricos e só. E a bateria, né? Que a bateria tem, são 1000 ciclos de carga. Depois de 1000 ciclos de carga, tem que trocar a bateria. Mas a moto tem uma autonomia de 70 a 80 quilômetros com uma carga. Então, se fosse eu aqui andando na minha cidade, Caruaru, daria de 3 a 4 dias andando de moto. Então, 1000 ciclos seriam 4.000 dias. Então, a bateria dessa moto teria 10 anos, dá 3.605. 11 anos, quase 12 anos de vida útil de bateria. Você vende a moto e a bateria ainda vai estar rolando lá, beleza? Então, Pernambuco também tem esse setor elétrico que está crescendo, né? A Shinerai Motors, também da China, tem uma fábrica aqui no Porto de Suape, que não fabrica somente motos elétricas. A Shinerai também fabrica motos a combustão, tá certo? A Volts, não. Ela só fabrica motos elétricas, beleza? Simbora, galera! Recentemente, Pernambuco foi escolhido para ser sede, né, para a implantação dos seguintes empreendimentos. Montadora Fiat de automóveis no município de Goiânia. Entenda, montadora Fiat, porém com a marca Jeep, certo? Porque a marca Jeep pertence ao grupo Stellantis. E Shinerai Motocicletas, no Complexo Industrial de Suape, como eu falei recentemente. A refinaria de Abreu e Lima, que é a maior refinaria de petróleo do Norte-Nordeste do Brasil, uma das maiores do Brasil. O estaleiro Atlântico Sul, que fabricava navios, né? Fabricava, não fabrica mais. A empresa foi descontinuada. Você tem também o polo farmacoquímico e biotecnológico, ou de biotecnologia. Nós vamos ter a Hemobras Nordeste, a Novartis Nordeste, que é uma das mais importantes indústrias, laboratórios de produtos farmacoquímicos, a Bunge, que é uma das mais importantes multinacionais produtoras de manteiga, margarinas, óleos vegetais, como por exemplo o soia e as margarinas. A CSN, Companhia Siderúrgica Nacional,
que é uma das empresas que pertence ao grupo Votorantim, o grupo Gerdau, do Rio Grande do Sul, que fabrica ferro e aço, Moss e Gipsoft, que fabrica componentes elétricos, PepsiCo, que não é a Pepsi, viu? Pelo amor de Deus, é a PepsiCo, né? É a empresa que fabrica gêneros alimentícios, a Amanco, canos e tubos, que é sueca, e uma das mais importantes centrais de logística do grupo GM, General Motors, certo? Além do terminal de ferrovia da Transnordestina, entre muitos e muitos outros investimentos. Então, Suape converge tudo isso para ele e tudo isso para Pernambuco. Mas por que isso, professor Aldo, para Pernambuco? Não poderia ir para outros lugares do Nordeste? Poderia. Mas por que especificamente Pernambuco? Se você for pegar o mapa do Nordeste, Pernambuco vai ser o centro, certo? Então, é mais prático geograficamente partir de Pernambuco, voos internacionais para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, navios saindo daqui de Pernambuco para os Estados Unidos, para a Europa e para a Ásia. Oxe, a Ásia não é do outro lado? Calma, porque está passando aqui pelo canal do Panamá. Passa pelo canal do Panamá e vai chegar do outro lado na Ásia. Então, senhoritas e cavalheiros, estrategicamente, a nossa posição geográfica é um grande artefato para o crescimento econômico do nosso estado. Tá certo? Continuando. Nós vamos ter agora, em 7 de setembro de 1978, uma lei estadual criou a empresa Suape, Complexo Industrial Portuário, para administrar o desenvolvimento das obras. Hoje, o porto é um dos maiores do Brasil, administrado pelo governo de Pernambuco. Suape opera navios os 365 dias do ano, sem restrições de horários e de marés, ou seja, 24 horas por dia, 365 dias por ano, tanto na maré alta quanto na maré baixa, senhoritas e cavalheiros. O porto dispõe de um sistema de monitoramento de atracação de navios que funciona com um sensor laser, que possibilita um controle efetivo e seguro, oferecendo condições técnicas nos padrões dos portos mais importantes do mundo. Para você ter ideia, os portos mais modernos do mundo têm um sistema de atracamento de navios a laser. E Suape também tem. Como é isso, professor Heraldo? Por exemplo, um grande navio cargueiro, né, de containers, certo? Geralmente esses navios eles têm 400 metros, certo? Por 65. Eita, Heraldo, 400 metros por 65 é um monstro, né? É um monstro dos mares. Então esses navios gigantescos, eles são muito pesados. Então o porto de Pernambuco foi escavado para que a calha fique mais profunda para pegar grandes navios, não só em tamanho, mas também em peso. Justamente foi esse processo de abrir a calha do porto de Suape que fez com que os tubarões que se alimentavam daquele ecossistema ali dos manguezais migrassem de Suape para Boa Viagem, certo? Por isso que praticamente hoje é proibido, né, circunstancialmente o banho em Boa Viagem, porque eu já vi um vídeo de um tubarão passeando lá em Boa Viagem, né? Eita, a Brixby aqui do meu relógio acionou. Já vi um vídeo de um tubarão passeando lá em Boa Viagem, numa área em que a água dá na canela, certo? Então, não é muito viável não, né? Então, senhoritas e cavalheiros, nós vamos ter esse porto de Suape que ele foi aprimorado para pegar grandes volumes de carga. Outra característica do porto de Suape é a sua localização geográfica, como eu disse, né? No centro do Nordeste. E a sua infraestrutura, que é um dos portos mais modernos do mundo. O sistema de atracação a laser é um scanner, né? Eles escaneiam o navio. Aí lá eles têm os chamados decks mutáveis, né? Eles podem abrir
ou fechar para poder caber melhor no navio. É incrível, cara, é fantástico. Aqueles guindastes para pegar os containers, né, típico de filme de Hollywood, certo? Quando você vê esses filmes de Hollywood lá em Xangai, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, os principais portos da Alemanha, da França, da Inglaterra, Pernambuco não fica atrás em hipótese alguma. Lógico, fica atrás em volume de carga e em tamanho, certo? O porto de Beijing, por exemplo, o porto de Xangai são gigantescos, né? Mas em termos de características técnicas, o nosso Porto de Suape aqui não deve para nenhum deles. Beleza? Continuando. A matriz da multinacional pernambucana Acumuladores Moura S.A., Baterias Moura, está localizada na cidade de Belo Jardim. A Baterias Moura fornece bateria para metade dos carros fabricados no Brasil. É, meu amigo, é minha amiga. Imagine uma única empresa que é essa pernambucana Moura. Ela produz bateria para 50%, metade de todos os carros fabricados no Brasil. E quando essas baterias acabam, geralmente as pessoas compram outra bateria Moura. Eu, por exemplo. O meu carro, ele veio originalmente com bateria Moura. Ele vai fazer, até vou fazer um aniversáriozinho para ele vai entrar na adolescência, meu carrinho, vai fazer 13 anos, no dia 13 de novembro de 2022. É um carro 2010, um Vectrazinho turbo, minha paixãozinha desde moleque, desde pequeno eu queria um carro desse. Então é uma paixão para mim. Ele veio originalmente com a bateria Moura, quando veio de fábrica. E todas as vezes que eu troquei, que já foram muitas vezes, que eu troquei a bateria, geralmente dura 2 anos, né? Então eu troquei 6 vezes de bateria, né? Então as 6 baterias, inclusive a atual, é a Moura, a famosa Moura com prata, certo? Para quem possui veículo sabe que as baterias Moura realmente, além de durarem mais, elas têm uma maior uma amperagem maior, ou seja, proporciona uma maior disponibilidade energética para o carro, já que esses carros de hoje são bem tecnológicos. Imagine os de hoje, se o meu, que é antigo, é bem tecnológico, controle de freio, tração, ABS, EBD, meio mundo de coisa, né? Carregador na frente do carro, atrás do carro. Bom, então, o que eu quero que vocês me entendam é que o Grupo Moura de Belo Jardim é a principal multinacional da América Latina de baterias, mas cientificamente chamado de acumuladores energéticos para veículos automotivos. Bateria de carro. Não só de carro, porque a Moura também fabrica baterias para caminhões, para motos e para tratores. É, meu amigo, é o Grupo Moura. Simbora! O conglomerado pernambucano Queiroz Galvão reúne mais de 50 empresas nos segmentos de construção, desenvolvimento imobiliário, alimentos, participações e concessões, óleo e gás, siderurgia e engenharia ambiental, o poderosíssimo conglomerado Queiroz Galvão. O grupo está presente em todos os estados brasileiros, assim como em países da América Latina e da África, exportando seus produtos para Estados Unidos, Canadá e Europa, e empregando cerca de 30 mil trabalhadores. Eu não errei não coloquei o zero a mais não, é 30 mil mesmo. O grupo industrial João Santos, fundado em Pernambuco, é produtor do cimento Nassau e um dos mais importantes conglomerados industriais do país. Controla 24 empresas e mais de 60 estabelecimentos comerciais, com atividades nos ramos de papel e celulose, açúcar, transporte, comunicação e cimento, gerando 10 mil empregos diretos em vários estados do Brasil. Na mineração, destaca-se a argila, calcário, ferro, gipsita, granito e quartzo, principalmente a gipsita, para a produção do gesso, certo?
A microrregião de Araripina destaca-se na extração mineral de gipsita, fornecendo 95% de todo o gesso consumido no Brasil. Senhoritas e cavalheiros, além de 95% de todo o gesso consumido do Brasil que sai daqui de Pernambuco, Pernambuco produz 40% de todo o gesso do mundo. Pernambuco é o maior produtor do mundo de gesso. Pena que o gesso não tem um valor agregado tão grande quanto o minério de ferro, por exemplo. Ô, Heraldo, se fosse minério de ferro, a gente estava feito, não estava? Pernambuco teria uma outra visão econômica, uma outra padronagem de PIB. Mas, no lugar de minério de ferro, é gipsita. Fazer o quê, né? Continuando. Setor terciário. Eita, esse setor aqui é importantíssimo. Senhoritas e cavalheiros, o setor terciário, ele é de extrema importância para a nossa economia. Por quê? É o de maior empregabilidade. É o gerador da maior concentração de empregos do nosso estado. De acordo com os economistas, no ano de 2021 para 2022, 78,6% dos pernambucanos estavam oficialmente com a carteira de trabalho inserido no setor terciário da economia, certo? Quase 79 de cada 100. Podemos assim falar. De cada 100 pernambucanos, 79 trabalham no setor terciário. É muita gente, meu amigo. É um percentual muito grande essa empregabilidade. E o PIB do setor terciário é em torno de 74,5%, 75%. Também é importantíssimo. O setor de prestação de serviços, comércio, turismo, educação, segurança, etc, etc, etc. Tudo que envolva prestação de serviços e comércio é o setor terciário, certo? Desde esta aula que eu estou aqui gravando para você, ao rapaz que está ali, meu amigo Valdemar, que está lá no controle, não é, do sistema de rede, desde o técnico de câmera, tudo é o setor terciário, porque estão prestando serviços, certo, senhoritas e cavalheiros? Então, Pernambuco tem a maior empregabilidade do estado pautada no setor terciário da economia. Simbora? Vamos ver? Pernambuco possui os dois maiores shopping centers do Brasil fora do estado de São Paulo. Mas mesmo assim, o Shopping Center Recife e o Rio Mar, certo? Que a foto deles estão ali na frente, certo? O Rio Mar é o terceiro maior, certo? É o terceiro maior do Brasil. E o Shopping Center Recife, se não me falha a memória, é o sexto. Ou é o quinto ou é o sexto. Já já a gente vê aqui. Mas de todos os milhares de shoppings que tem no Brasil, os dois maiores estão em São Paulo. Mas o terceiro maior do Brasil está aqui em Pernambuco, que é o Rio Mar. E o sexto aqui em Pernambuco, que é o Shopping Center Recife. Beleza? Vamos continuar que tem mais detalhes para a gente ver. Recife é um tradicional polo de serviços. Os segmentos de maior destaque são comércio, serviços médicos, serviços de informática e de engenharia, consultoria empresarial, ensino e pesquisa, atividades ligadas ao turismo. A capital pernambucana abriga o Porto Digital, reconhecido como o maior parque tecnológico do Brasil, com mais de 200 empresas. Entre elas estão multinacionais como Motorola, Borland, Oracle, Sun, Nokia, Ogive, IBM, Microsoft. Ainda você vai ter Lenovo, LG, Samsung, Asus. São 200, mais de 200 empresas, certo? Do Porto Digital, o Porto Tecnológico de Pernambuco, que é o maior do Brasil. Agora, por favor, cuidado quando forem assinalar as questões. Nós não produzimos o computador. O computador é produzido em Manaus. O que nós produzimos aqui são os softwares e os aplicativos, porque você tem um hardware e o software. Você que é jovem entende muito mais do que eu. Então vamos lá, vamos explicar. Pronto. O celular. O celular é uma máquina. Então a máquina é o hardware,
Agora, para que essa máquina funcione, é preciso de um sistema operacional, o SO, que é o software. E dentro desse software, você vai ter compartimentos chamados de aplicativos que vão servir para determinadas funções. Então, Pernambuco não faz o aparelho, mas Pernambuco produz os periféricos tecnológicos do aparelho, né? Que é o sistema operacional e os seus respectivos aplicativos. Inclusive, eu tenho alunos do Sagrado Coração que tiraram em segundo lugar num concurso nacional de aplicativos sociais. Bem legal. Os moleques são bons, viu? São bons mesmo. Moleque de 17 anos, velho. 17 anos. Tá com o futuro lá em cima, né? Eu tenho um ex-aluno também, né, meu amigo Ibson, né, que hoje ele é coordenador do departamento de tecnologia da Jeep. Ele foi meu aluno há alguns anos, né? Hoje o cara ele é um grandão lá na Jeep. Eu fico muito feliz, né, que eles conseguiram com todo esforço alcançar os seus objetivos. Mas esses esforços são individuais. Cabe a nós querermos alcançar os nossos também, certo? Você, concurseiro, em breve vai estar com a sua farda, em nome de Jesus. Continuando. Aqui você está tendo uma imagem, né, do Rio Mar, com o elevador panorâmico, as escadas panorâmicas, rolantes. E aqui o complexo Shopping Center Recife, que tem empresarial, tem meio mundo de coisa aí. Tem o shopping. O Polo Médico do Recife é considerado o segundo maior do país, só perdendo para São Paulo. Atrai pacientes do Brasil e do exterior. Os estrangeiros que vão ao Recife em busca de atendimento na área médica, em sua maioria africanos e norte-americanos, visam qualidade de serviços e o preço baixo dentro do contexto, né, do atendimento. Veja só, vocês sabem que o Brasil tem alguns dos melhores cirurgiões plásticos do mundo, não é isso? Inclusive o Dr. Yves Pitangui, né, considerado um dos maiores cirurgiões plásticos da história da medicina, brasileiro, Yves Pitangui. E vocês sabem também que a Universidade Federal de Pernambuco é a segunda melhor escola de medicina do Brasil. Então você vai ter bons profissionais altamente qualificados trabalhando aqui em Pernambuco. Ô Haroldo, mas e esses erros médicos? Veja, eu quero que você me entenda. Pernambuco tem profissionais extremamente qualificados. O grande problema é, esse profissional extremamente qualificado, ele vai trabalhar para uma instituição que paga mais para ele. A gente sabe que o SUS não paga tão bem assim, né? Então, o cara, se tem o SUS para trabalhar e se tem um hospital português, o cara vai para o hospital português. Não é isso? Você tem uma empresa X de fundo de quintal para trabalhar e você tem o CEPEM, que tem todo um processo de infraestrutura, você vai para o CEPEM, porque vai te pagar melhor, né? Então, mas o senhor disse, africanos vêm para cá. E os africanos, a África não tem o maior bolsão de pobreza do mundo? Sim, mas não quer dizer que todo mundo que vive na África é pobre, não. Tem muita gente rica na África, certo? Que querem fazer procedimentos estéticos nos Estados Unidos. Por exemplo, um procedimento estético nos Estados Unidos desvio de septo. Desvio de septo, corrigir o nariz, deixar ele mais afiladinho e tal. Aqui no Brasil é R$4.000. Lá nos Estados Unidos é $5.000. Não sai a mesma coisa? Sai não. Porque você transforma um real em dólar, eles vão pagar menos de $1.000. Ou seja, eles vão pagar um procedimento estético menos do que um iPhone. Certo? $5.000, um dólar a R$5, que está hoje, dia 25, o dólar está a R$5,49. Vamos botar 5. 5 vezes 5, 25. 25 mil, um procedimento estético de correção de septo. Aqui é 4. Eles pegam um voo, vêm para cá, passam um dia no hospital, ainda passa o final de semana ou uma semana em um lindo hotel, voltam e não gastaram nem sequer metade. Se opera, se diverte, faz turismo internacional, volta mais bonito ou mais bonita e paga menos do que a metade.
o dólar tem um valor elevado. Então, quando você compara uma moeda local ao valor do dólar, aí quem está vindo para cá vai gastar quase nada. Beleza? Continuando. O Rio Mar Shopping, localizado na zona sul do Recife, é o maior centro de compras do Norte e Nordeste e o terceiro maior do Brasil, além de primeiro endereço de alto luxo do Nordeste e do Norte brasileiro, abarcando grifes como a poderosíssima Prada, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Empório Armani, entre outras. Pertence ao grupo JCPM, João Carlos Paz Mendonça, conglomerado sediado no Recife, que é proprietário, dentre outros centros comerciais, do Shopping Recife. Segundo maior shopping de Pernambuco, do Norte e Nordeste, e o sexto, olha, não disse que era o sexto? E o sexto maior do Brasil. E JCPM também é dono do Salvador Shopping, na capital baiana, e do Shopping Vila Lobos, em São Paulo. E recentemente, o grupo JCPM, Dr. João Carlos Paz Mendonça, construiu um shopping para dar para a esposa dele, lá em São Paulo. Ó, filha, então um shopping aí para você de presente. Somente um shoppingzinho de presente para a esposa. Heraldo, quem é esse grupo JCPM? Nada mais, nada menos do que João Carlos Paz Mendonça. Ele era o dono do Hiper Bom Preço, do Bom Preço e do Hipercard. Empresas que foram vendidas. O Hipercard foi vendido para o Grupo Itaú, poderosíssimo banco da América Latina brasileiro. O Bom Preço e o Hiper Bom Preço foram vendidos para o maior conglomerado, né, do mundo de redes atacadistas, que é o grupo Walmart dos Estados Unidos. Então, esse cara que tinha um império aqui com 500 e tantas lojas, Bom Preço, Hiper Bom Preço e o Hipercard, ele vendeu tudo isso e hoje brinca de fazer shopping. Sim, ele também é dono do Jornal do Comércio Impresso, da Rádio Jornal do Comércio, é dono do sistema NE45, NE10, portal de internet, certo? E tá bom, né? É dono de alguns shoppings, ele brinca de fazer shopping, o conglomerado JCPM, certo? TV, rádio, jornal e portal de internet. Além de alguns shoppings. Pernambuco é o estado com a maior concentração de grifes de alto luxo do Nordeste, abarcando lojas, como eu disse, né, Prada, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, Daslu, entre outras. Inclusive a Daslu faliu, né, quebrou na emenda, né? Além de multimarcas pernambucanas, como Dona Santa Santo Homem, apelidado pela imprensa nacional de Daslu do Nordeste. Essa empresa aqui, a Dona Santa Santo Homem, né, é uma marca pernambucana de alta grife, certo? Alta costura. Então são vestidos de 25, 30 mil reais, vestidos peça única, confeccionados especificamente para aquela pessoa, com o tecido feito para aquela pessoa. Então assim, são coisas assim bem elite, né? Bem elite, né? Dona Santa Santo Homem. Uma camisa simples, feito essa aqui do CEPEM Polo, é uns 480 reais, 600 reais. Para quem pode, né? Vale a pena. Para quem não pode, feito eu, vai para Sulanca mesmo. Simbora? Recife foi eleita por pesquisa encomendada pela Mastercard Worldwide como uma das 65 cidades com a economia mais desenvolvida dos mercados emergentes do mundo. Apenas 5 capitais brasileiras entraram nessa lista, que foi São Paulo, que foi a cidade mais bem colocada, que foi a 12ª, o Rio de Janeiro, 36ª, Brasília, 42ª, Recife, 47ª e, por último, Curitiba, 49ª. Xangai e Pequim, na China, ocuparam as primeiras posições. A Tupã, atacadista distribuidora de materiais de construção fundada em Serra Talhada, muitas pessoas não sabiam, mas a Tupã é de Serra Talhada, lá no sertão do estado, é a maior empresa do ramo do Norte-Nordeste e a 5ª maior do Brasil, de acordo com o Ibope. O grupo atende a mais de 12 mil clientes lojistas em todo o Norte-Nordeste, contando com 3 centros de distribuição localizados em Pernambuco e Alagoas, Serra Talhada, Recife e Maceió, além de 7 lojas de varejo, sendo 4 em Serra Talhada, 2 em Recife e 1 em Maceió.
possui uma frota própria de 130 caminhões, 120 representantes comerciais e um efetivo de mais de 1.000 colaboradores. Bom, eu tenho números mais redondos. A Tupã abriu 2 lojas aqui, também em Caruaru, então tem mais 2 aqui em Pernambuco. E somente aqui em Caruaru são cerca de 320 funcionários nessas 2 lojas. Então hoje o Grupo Tupã está estourando aí uns 2.000 funcionários, o Grupo Tupã. E com uma das mais importantes redes de distribuição de materiais para construção civil e do lar do Norte-Nordeste. A 5ª maior empresa do Brasil e a maior do Norte-Nordeste do seu segmento. Grupo Tupã. 10, 10, 10, a Tupã é 10. Ó, não vou ganhar comercial, então eu vou parar. Não vou ganhar, não sou garoto propaganda, sou garoto propaganda do CEPEM, que é quem me paga. Mas a Tupã é 10 mesmo, é uma empresa massa. Simbora? Pernambuco abriga ainda o polo têxtil do Agreste, segundo maior polo de confecções do Brasil, abarcando 3 cidades em 2009, nas quais se encontram mais de 18.000 empresas do setor. Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama formam o triângulo e o principal ponto de vendas de fabricação de confecções do Agreste. Santa Cruz do Capibaribe possui o maior parque de confecções da América Latina, o Moda Center Santa Cruz. Toritama responde a 15% das confecções feitas com jeans produzidas no Brasil. Esse 15 aqui agora é 22, viu? Aumentou. Caruaru tem a sua produção têxtil escoada através da Feira da Sulanca. Bom, senhoritas e cavalheiros, é isso sobre a nossa querida economia do nosso amado estado de Pernambuco, tá certo? Um forte abraço para todos e para todas e até o próximo módulo. Felicidades!